a todos. Agora, oficialmente, abrimos a nossa reunião ordinária do Grupo de Pesquisas Novas Tecnologias e Relações de Trabalho, por nós chamado de Getratec, grupo esse sediado na PUC, um programa de pós-graduação em Direito da PUC e registrado no CNPq. Hoje nós temos a alegria, a satisfação de receber dois convidados nessa nossa reunião de caráter formativo, onde temos aqui conteúdos que nos são passados, conteúdos que enriquecem as nossas pesquisas, nossas leituras, nossos escritos sobre tecnologia, direito do trabalho e processo do trabalho. Os nossos convidados são o juiz do trabalho, Dr. Daniel Nonoai, e a analista de sistemas, Natasha Oliveira, que serão apresentados logo a seguir pela nossa pesquisadora e líder de eixo, Denise Horta. O tema de hoje é uma experiência interessantíssima, desenvolvida no TRT da 4ª Região, denominada Choque de Gestão no Recurso de Revista. Dr. Nonoai, Natasha, sejam muito bem-vindos ao nosso grupo de pesquisas, que esta seja apenas a primeira vinda de vocês aqui à nossa reunião, ao nosso convívio. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês e muito ansiosos pelas coisas que aprenderemos, pelas novidades que saberemos. Vou passar a palavra para a Denise Horta, nossa líder de eixo, organizadora desse encontro, para que faça rapidamente a apresentação de vocês e para que comecemos, não é, a escutá-los, já que estamos todos aqui querendo muito aproveitar da sua fala. Denise, a palavra é sua. Obrigada, professora. Bem, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, sou Charada Prof. Além disso, também, como ela já mencionou, líder de eixo de pesquisa no grupo, e eu também sou servidora no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Estou lotada atualmente na Secretaria de Recursos de Revista, que é justamente sobre o que o Dr. Daniel e a Natasha vão falar daqui a pouquinho conosco. Então, vou apresentar rapidamente para a gente poder já partir para a palestra, que tenho certeza que todo mundo vai aproveitar. O Dr. Daniel, ele é atualmente juiz auxiliar da vice-presidência, na gestão do Dr. Francisco Rossal, e no finalzinho de 2019 eles iniciaram essa gestão, então, com a difícil tarefa de diminuir o nosso resíduo de recursos de revista, que era, na época, o maior do Brasil. E quando eu convidei o Dr. Daniel, ele imediatamente me pediu para estender o convite à Natasha, porque a Natasha, ela é a diretora da nossa Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações, lá no Tribunal, e esse choque de gestão que foi capitaneado pelo Dr. Daniel, ele teve uma participação fundamental da área de informática do Tribunal, né? Sem o auxílio da informática não teria sido possível. Então, rapidamente, antes de passar a palavra, só queria dizer que essa iniciativa, chamada Choque de Gestão, ganhou um prêmio na semana passada, o Prêmio Cooperare, que foi um prêmio instituído pelo CSJT, que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que tem o intuito justamente de destacar práticas dos tribunais regionais que podem depois ser passadas para os outros tribunais, né? Então, é uma ideia muito legal, assim, de compartilhamento, e mesmo as ideias que não foram vencedoras são muito interessantes de se ver. E eu soube também essa semana que a Natasha está indicada a um prêmio de inovação no judiciário exponencial, está concorrendo na categoria executivo de TI. Então, parabéns a Natasha também, nosso tribunal está arrasando aí nos prêmios. Então, eu passo a palavra, doutor Daniel, Natasha, a palavra é de vocês. Obrigada pela presença mais uma vez. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Eu vou tentar ser bem objetivo, porque, na verdade, a apresentação, embora nós tenhamos reduzido, é uma apresentação um pouco longa. Eu posso compartilhar a tela da apresentação aqui? Perfeito. Ótimo, doutor. Tá ótimo. Então, conforme a Denise estava falando, o choque de gestão ele foi elaborado na vice-presidência do TRT4, contou com a participação da Secretaria de Recursos de Revista, que é capitaneada pelo meu amigo Gustavo, e também pela Secretaria de Tecnologia da Informação, que a Natasha está aqui conosco, vai dividir a apresentação comigo, então não vou tecer maiores elogios a ela para ela não ficar muito convencida também. Eu vou passar para vocês um panorama inicial de como o tribunal estava no final do ano de 2019.
nós vínhamos com uma elevação no resíduo de recursos de revista esperando a admissibilidade, que subiu de 6.800 processos em dezembro de 2015 para mais de 40 mil em julho de 2018. Ali ele se estabilizou, foram tentadas várias medidas para reduzir esse resíduo, nenhuma delas logrou êxito. Se há algum êxito possível aqui, foi de ter interrompido a tendência de ascensão. Tá? Tinha até uma expectativa de que atingisse um resíduo de 60 mil processos em algum momento, e isso foi obstado. Mas, de qualquer maneira, esse resíduo de 40 mil processos, ele representava simplesmente metade dos processos em tramitação no tribunal. Então, nós tínhamos o tribunal dividido assim, metade dele era recurso de revista esperando admissibilidade, a outra metade eram todos os demais recursos e ações originárias do tribunal. Então, o recurso de revista estava sufocando o tribunal. Tá? Deixa eu voltar aqui. Para dar, na prática, uma ideia para vocês, a minha vara, 14ª Vara de Porto Alegre, em dezembro de 2019, ela tinha 1.574 processos que haviam subido em grau de recurso. E eu tinha tramitando na vara 868 processos. Então, eu tinha praticamente 2 varas em cima e uma vara embaixo. Né? Eu tinha 2 varas esperando, quase 2 varas esperando para descer, para o processo voltar a tramitar comigo. E dentro desses 1.574 processos, existia um ou alguns que já tinham subido há mais de 5 anos e não tinham retornado ainda. Então, vocês vejam o problema que isso era para o jurisdicionado. Tá? Também, para efeitos comparativos, o resíduo do nosso tribunal representava a soma dos resíduos de 3 dos maiores tribunais do país, TRT1, Rio de Janeiro, TRT2, São Paulo, e o TRT3 de Minas Gerais. Bom, qual foi o primeiro passo do choque de gestão? O primeiro passo para qualquer projeto desse tamanho é coletar dados. Nós tínhamos que sentar e ver sobre o que nós íamos trabalhar. E essa coleta de dados, ela teve 4 eixos, digamos assim. A nossa estrutura administrativa, os setores, a hierarquia entre os setores, os nossos recursos humanos, basicamente os servidores, a qualificação deles, o que eles faziam, recursos materiais, computadores, etc., e os procedimentos realizados, ou seja, o que os nossos servidores faziam com os materiais que eles tinham dentro da estrutura administrativa. E a ideia, coletados esses dados, era a seguinte: nós tínhamos que aumentar a nossa produtividade sem aumentar o número de servidores e sem aumentar o custo. Vocês sabem que hoje nós estamos com um problema grave de orçamento na Justiça Federal, que nos força a ter uma diminuição do número de servidores ano a ano por questões orçamentárias. Hoje, no tribunal, nós, dentro de um quadro de cerca de 3.800 servidores, 3.600, 800, nós temos 430 cargos vagos que nós não podemos preencher, mesmo tendo orçamento. Então, isso é 12% da nossa força de trabalho. Então, já ali em 2019, aumentar o número de servidores, que seria, digamos assim, a solução simplista, não estava em cogitação. Nós tínhamos que fazer mais com o mesmo. Né? Eu vou exemplificar rapidamente aqui os procedimentos, alguns poucos procedimentos que eram utilizados na época ali até 2019. Bom, os assistentes, que eram quem, digamos assim, se dedicava em cima do processo para ver os pressupostos intrínsecos, eles recebiam cotas fixas de processos por mês, que variavam de acordo com a função, a gratificação de função recebida. Então, por exemplo, um servidor que recebesse uma FC5 recebia 7 processos para analisar por dia útil. Era feito esse cálculo no começo do mês e era distribuído um lote desses processos para o servidor. Se ele terminasse antes do final do mês a cota dele, ótimo para ele, tinha o restante dos dias livres. Se ele não terminasse, esse número de processos que ele não fez acumulava para o mês seguinte e assim sucessivamente numa bola de neve. Esses processos eram distribuídos para os servidores, esse cálculo era feito e esse lote de processos no início do mês era distribuído para os servidores com base no critério
puramente cronológico. Você pegava o processo mais antigo, vinha até o mais novo, dentro daquele número ali, 160, 170 processos, e se encaminhava para o assistente. Esses processos, nesse bolo de processos, vinha qualquer tipo de matéria, processos difíceis, médios e fáceis, né? Era, digamos assim, o que estivesse ali ia, né? Havia uma certa atomização do trabalho. O que eu quero dizer com isso? Não existia instituído institucionalmente uma mecânica de reuniões periódicas, de soluções, de compartilhamento de soluções, por exemplo, um assistente tinha uma dúvida e perguntava para o revisor, eles solucionavam a dúvida, não havia um mecanismo de compartilhamento para perguntar se os outros assistentes tinham a mesma dúvida, prevenir. Isso ocorria, mas não era sistemático, não havia uma sistematização disso. E dentre todas as estruturas que trabalhavam com o recurso de revista, que eram 3 setores na época, existiam 39 servidores que simplesmente não faziam nenhuma atividade fim. Eles davam andamentos a processos, né? Tu vê que é um número, esse número de 39 servidores é um número muito elevado num cenário de escassez de mão de obra qualificada, tá? Existem vários outros indicativos que nós pegamos, eu só peguei 4 aqui para demonstrar, para ilustrar para vocês. Bem, o choque de gestão ele tem 5 eixos. A apresentação total do choque de gestão, ela demora 1 hora, eu e a Natasha já fizemos isso 2 vezes, demora 1 hora e 25 minutos, mais ou menos. Porque daí a gente repassa o que nós fizemos em cada um desses eixos. Nós vamos nos deter hoje em tecnologia da informação, então eu não vou falar sobre ele, a Natasha vai assumir daqui a pouquinho, e ela que vai, porque é mais o objetivo desse grupo. O que eu posso falar, assim, en passant para vocês, nos quanto aos demais eixos? Nós extinguimos setores, então, por exemplo, existia um setor chamado CARA, que era um setor praticamente de expedição e recepção de processos. Isso se justificava numa realidade de processos físicos, porque tem um volume muito grande de processos analisados, de 2 a 5 mil até por mês. Então, esses processos, imagina o volume desses processos, eles tinham que chegar em algum lugar, eles tinham que permanecer em algum lugar, sair deste lugar e ir para outro, aguardando a expedição, irem para o TST ou retornarem para o primeiro grau. Então, efetivamente, precisava de salas, de setores que cuidassem desses processos, né? Como se fossem imensas bibliotecas que se renovassem mês a mês. Num cenário de processos digitais, esse setor perdeu a função, perdeu a razão de ser. Os processos são expedidos pelo sistema, né? Dá um comando, o processo vai, dá um comando, ele permanece, enfim. Então, nós fizemos uma readequação desses setores. Nós fizemos uma racionalização de procedimentos, eu tenho um slide sobre isso depois desse, então eu vou pular. Nós fizemos, com base nos dados que nós conseguimos coletar na prática, no curso do ano de 2020, que foi o primeiro ano do choque de gestão, nós conseguimos elaborar um planejamento a longo prazo, que pegou 2021 e agora está se estendendo até 2023, e que nos permite precisar o que nós temos que produzir todos os meses, o que vai entrar de recurso, o que a nossa produção vai aumentar, vai diminuir, e esse planejamento ele é partilhado com os servidores. Nós fizemos uma grande reunião no início do ano, né, e colhemos algumas sugestões e tal, mas de forma geral ele foi aceito, né? Assim, é essencial, aí que eu quero frisar isso, é essencial a participação dos servidores imbuídos nesse espírito de o setor lograr êxito naquilo que ele se propõe, né? Nós fizemos um investimento nas pessoas muito forte, e aqui eu retorno àquela questão da atividade fim. Nós criamos um programa interno de capacitação, de treinamento, nós criamos uma biblioteca virtual, nós temos aulas online, nós fizemos seminários, eu elaborei um manual de análise dos pressupostos extrínsecos, juntamente com uma outra colega nossa, que está na 8ª edição, né? Então, nós fizemos uma série de iniciativas para qualificar os servidores, né? Porque no cenário, na minha visão, no cenário hoje e no cenário futuro do PJE, o servidor tem que ser constantemente qualificado, porque cada vez menos nós teremos atividades meio.
elas serão absorvidas progressivamente, as que ainda não foram, serão absorvidas progressivamente pelo o PJE ou por outros sistemas correlatos, né? E aqui também, retomando ali o que eu falei na questão do planejamento, houve uma mudança, digamos assim, de entendimento a respeito do funcionamento do setor do recurso de revista. Nós propusemos essa mudança e ela foi muito bem acolhida. Qual é essa mudança? As pessoas deixaram de ser responsáveis exclusivamente por aquele pequeno lote de processos que elas tinham e passaram a ser responsáveis de forma solidária pelo todo o andamento do setor. Então, não é mais uma responsabilidade somente da chefia ou somente do vice-presidente, é uma responsabilidade de todos nós. Por quê? Porque a gente está prestando um serviço público, né? Tem ali a questão da humanização dos processos. Os processos não são dados, na verdade, né? Não são dados frios. São leads quentes. Tem pessoas que estão esperando aquela prestação jurisdicional. Estão aguardando há um ano uma análise de um recurso de revista. Não é possível que isso ocorra, né? Vamos combinar que não é possível. Então, houve esse entendimento por todos. Todos os servidores estavam angustiados com a situação. E o andamento dos trabalhos, essa responsabilização conjunta, eu sinto que houve um grande alívio, houve um engajamento e um alívio dos servidores em conseguir dar vazão, em conseguir entregar para a sociedade, né, aquilo que se espera. Bem, ainda nessa minha primeira parte, último slide, eu vou frisar algumas mudanças. Então, com aqueles slides que eu coloquei, aquele slide que eu coloquei dos procedimentos anteriores, eu vou fazer um contraste com os novos procedimentos. Então, os assistentes, eles deixaram de receber cotas fixas, separadas em lotes cronológicos, que nem eu tinha mencionado. Eles continuam recebendo lotes de processos, mas de formas variadas. Por exemplo, os lotes são separados em processos difíceis, né, que tem vários, digamos assim, pontos nos recursos, lotes médios e lotes fáceis, né? Esses lotes, não há mais uma vinculação estrita entre a FC e o número de processos distribuídos, isso é uma coisa muito mais fluida. Tá? Esses lotes, eles são agrupados de duas formas, basicamente. Agora, eles são agrupados por um mecanismo que a Natasha vai delinear depois, de inteligência artificial, que visa identificar similaridades entre os processos. Então, mesmo quando tu recebe um lote de processos difíceis, 10 processos, por exemplo, são processos de uma mesma empresa, de uma mesma matéria, talvez não sejam idênticos, mas facilita a análise, né? Facilita bastante a análise. E, paralelamente a essa distribuição desses processos semelhantes, nós mantivemos a distribuição por critérios cronológicos. Por quê? Porque a gente não pode esquecer dos processos que não se enquadram nesses critérios de similaridade e que são mais antigos. Os processos precisam ser analisados também, né? O assistente, ele recebe essas listas e ele, de acordo com a disposição dele, faz uma ou outra no dia ou no período que ele quiser. Isso aí, cada assistente tem a sua mecânica. Tem um dia que tu está mais disposto, pega os mais difíceis, ou os cronológicos, enfim. Tá? A resposta a essa mudança de distribuição foi muito positiva. Nós instituímos reuniões periódicas, semanais, mensais, entre revisores, assistentes em vários níveis, estabelecemos vários mecanismos de comunicação por WhatsApp, grupos, listas e etc. E padronizamos, por exemplo, atualização de jurisprudência, como nós mudamos nossas decisões modelo, como isso é comunicado, que tipo de sinal nós damos, tudo isso agora está padronizado. E aqui é uma coisa que eu já referi ali, por último, que é o programa de capacitação, que agora nós vamos dar um passo além dele, né, que vai, até a Denise não sabe, mas nós vamos ter aulas, nós vamos fazer um curso na escola judicial, né, para qualificar as pessoas como assistentes, tá? No recurso de revista, esse curso, em princípio, vai ser dirigido para a nossa instituição, mas ele vai poder ser reproduzido nos outros tribunais também. Enfim. Bom, eu termino a minha primeira parte da apresentação, passo a palavra para a Natasha, que vai apresentar suas próprias telas, né, Natasha? Eu não vou ficar aqui de teu cineasta aqui passando. Então, eu vou parar de compartilhar. Isso. Palavra é tua. Obrigada, doutor Daniel. Tá.
Bom, gente, em primeiro lugar, né, boa tarde, agradeço a oportunidade de vir compartilhar um pouquinho com vocês o que a gente inseriu de tecnologia nesse processo. Como vocês já devem ter visto, né, qualquer mudança, ela só se efetiva quando a gente consegue orquestrar 3 coisas fundamentais, que são as pessoas, os processos de trabalho e a tecnologia. Nenhuma dessas vertentes vai conseguir sozinha fazer uma mudança se efetivar. Eu considero que dos projetos nos quais eu trabalhei no tribunal, e foram alguns porque eu já estou lá há 22 anos, esse teve essa grande felicidade de contar com pessoas que estavam dispostas a se debruçar em cima dos processos de trabalho que eram feitos, para identificar quais eram os gaps, o que era realmente necessário, o que já não precisava ser feito, como essas tarefas eram executadas, aquelas que, por fim, foram identificadas como imprescindíveis e que deveriam continuar sendo feitas, como elas eram feitas, e trazer as pessoas para dentro desse cenário, capacitando-as e realmente auxiliando que desenvolvessem novas capacidades aí para, então, atuar dentro desse processo. A minha parte, então, vou compartilhar aqui. Bom, enquanto eu chego aqui, o que a gente fez, então? O papel da TI nesse contexto foi identificar quais eram as tecnologias disponíveis e ver em que ponto desse projeto cada tecnologia seria mais ou menos útil. Então, nesse projeto, a gente lançou mão de 3 técnicas, digamos assim. Uma, que foi trazer uma ferramenta de inteligência artificial para conseguir fazer o agrupamento desses processos. A gente usou análise intensiva de dados estruturados, e aí, nesse caso, não tem inteligência artificial, mas apresentamos esses dados estruturados através de umas telas interativas que permitem, então, de uma maneira mais intuitiva aos gestores e aos usuários navegarem dentro desses dados. E utilizamos algumas automações, né? Isso é chamado de RPA, então a gente automatiza algumas tarefas usando esses robôs. Eu vou mostrar para vocês as ferramentas um pouquinho depois, mas vou falar em cima desses slides. Então, a primeira delas é esse clusterizador. Por que nós precisamos usar um cluster, né? Algumas pessoas já me perguntaram isso. Se a gente tem lá os sistemas e a gente tem os dados lá registrados dos assuntos e eventualmente dos temas do recurso de revista. Pois bem, os temas dos recursos de revista nós não temos, né? Diferente dos assuntos das iniciais, que são cadastrados quando o processo é distribuído, na revista isso não acontece. Então, os processos chegam e eles ficavam nesse imenso mar aí de mais de 30, 40 mil processos, sem que a gente conhecesse os temas que estavam ali presentes, até que um assistente pegasse esse processo e começasse a desenvolver o seu trabalho, quando, então, ele cadastra esses temas num sistema e, a partir desse sistema, a gente conseguiria, então, ler esses assuntos dos recursos de revista sem lançar mão de uma técnica de inteligência artificial. Por exemplo, quando o TST usa ferramentas para analisar os recursos e os agravos que chegam até lá, ele já tem esses temas cadastrados, porque isso é feito pelos tribunais. Mas no momento que chega no recurso de revista, esses temas não foram cadastrados ainda. Então, nós precisamos lançar mão dessa técnica, que é chamada clusterização, que busca aplicar métodos matemáticos em cima de dados que são conhecidos, tentando agrupar em processos semelhantes. Então, nesse caso, nós agrupamos processos em 23 mil características, que são dados estruturados existentes dentro dos sistemas, né, seja do recurso do EREC, que é o sistema usado pelo recurso de revista, ou do PJE, com os dados que ele conhece. E aí, como mágica, ele consegue, analisando, por exemplo, assuntos da inicial, junto com advogados dos processos, com as classes dos processos, pelos órgãos julgadores por onde esse processo passou, ele consegue, aplicando essas técnicas, fazer agrupamentos de processos que tratam, então, mais ou menos dos mesmos temas. Isso faz com que, então, se tenha mais agilidade e trouxe, nesta gestão, um dado que antes era desconhecido, que é realmente que acervo eu tenho, né? Qual é o acervo que está aqui aguardando análise, para que, então, os gestores, ou seja, as pessoas com a sua inteligência em cima disso, pudessem, então, distribuir os processos de melhor maneira. A outra ferramenta, essa aqui é a tela de sistemas, como eu vou mostrar um pouquinho para vocês, eu vou passar aí direto para falar um pouquinho da outra. A outra ferramenta é uma ferramenta de controle de produtividade. Então, agora nós conhecemos o acervo, nós vamos distribuir isso entre os assistentes, né? Nós estamos trazendo uma nova forma de trabalho, onde eu não vou me preocupar mais com os meus 5, 7 ou 10 processos que eu tenho que fazer por semana, e sim, eu sou parte desse todo, então eu tenho que produzir o máximo que eu puder,
Então, nada mais justo do que ter uma ferramenta bastante transparente, onde eu consigo acompanhar o desempenho de cada pessoa que trabalha no recurso de revista. E ali acompanhar a sua produtividade, não apenas como uma ferramenta de cobrança, e sim como uma ferramenta de apoio e de acompanhamento do desempenho, onde o gestor pode entrar e verificar como é que está o trabalho da Denise, e olha, a Denise produz X por mês. Então, eu vou lá olhar no final dos primeiros 15 dias para entender como é que está o desempenho dela. Olha, nos primeiros 15 dias do mês passado, ela produziu bem mais do que isso. Então, posso conversar com ela, ver se ela está tendo alguma dificuldade, se tem alguma informação que ela está precisando, ou até se ela teve um problema. A gente passou por isso, né, doutor Daniel, durante a pandemia, de pessoas que pegaram Covid. Então, assim, há uma queda de desempenho durante esse período e aí permite ao gestor redistribuir esses processos, enfim, ter alguma atitude proativa para que aquele processo seja analisado e o despacho seja minutado ainda dentro daquele período estabelecido de metas, né, de desempenho. A outra ferramenta que a gente usou é a mesma técnica, também são dashboards interativos, que traz o panorama de todo o tribunal, na verdade, mas ela tem uma partezinha do recurso de revista. Eu não vou dar esse spoiler aqui, que o doutor Daniel apresenta esse dado bem melhor ao final, mas ele traz, então, como está se comportando esse resíduo ao longo do período em que esse projeto foi feito. E, por fim, então, os nossos robozinhos, a gente brinca lá na TI que eles são os funcionários do mês, estão assumindo não o papel das pessoas, eu gosto de dizer isso, né? Nenhuma ferramenta de TI, seja um robô, seja um sistema mais complexo, toma o lugar das pessoas. Ele toma tarefas para si que já não deveriam estar sendo feitas por pessoas. Pessoas têm outras capacidades, têm outras habilidades, não precisam fazer tarefas mecânicas de ficar milhares de vezes clicando em cima de um sistema para movimentar processos ou tomar atitudes dentro do processo que não precisam da capacidade humana. E é para isso que os robôs vêm. Essa telinha tem os robôs que nós usamos no tribunal hoje. Nesse processo, nós usamos 2 deles, o eMove e o Faro. O eMove é porque durante esse projeto, ainda durante esses 2 anos, esse ano e meio, né, 18 meses que se passaram aí, a gente teve mudanças de PJE. Os advogados estão acostumados com isso, quando tem mudança de PJE, sempre tem um impacto em um em outro lugar. A gente teve essa surpresa aqui na revista, que os processos precisaram ser movidos entre fluxos do PJE, de uma versão para outra versão. Isso estava sendo feito manualmente por uma pessoa. Então, a gente trouxe um robô para fazer isso e movimentou aí 13 mil processos que estavam nessa condição. E o robô Faro, que é o que segue sendo usado, e esse vai seguir direto, que é uma ferramenta de automação que analisa, por exemplo, o processo que vem do TST, se ele, uma vez que transitou em julgado, pode ser remetido diretamente ao primeiro grau, se entrou um agravo de instrumento, ele toma atitudes de triar e separar esses processos e encaminhá-los para suas unidades específicas de maneira automática, porque o PJL mistura esses processos. E aí precisava de uma pessoa com uma série de caixinhas dentro do sistema fazendo essa divisão manual dos processos. Então, até agora, isso já economizou 63 dias úteis de trabalho de uma pessoa e fez 5.302 remessas ao primeiro grau de processos que desceram do TST automaticamente e classificou adequadamente os agravos de instrumento em recurso de revista em 20.190 processos. Então, tudo automatizado. Eu vou mudar aqui a minha tela para vocês darem uma olhadinha. Então, essa é a tela do clusterizador. É uma tela que busca dados, então, do PJE, do recurso de revista, de outras ferramentas, para mostrar a situação, então, e agrupar os processos. Vocês podem ver que hoje nós temos pendentes de análise lá na revista 12.344 processos e respondem por 15.142 recursos, esperando, né? A gente fez a clusterização, esse algoritmo ele roda, né, não em tempo real, porque é um processamento bem pesado, e ele agrupa, então, os processos em tipo de agrupamento, digamos assim, em qualidade de agrupamento. O grupo que ele entende que tem mais coesão, que é o grupo que está mais perfeito, digamos assim, ele é classificado como A, e assim por diante. O B, ele já não é tão bom, o C menos ainda, o D menos ainda, e o X é tudo aquilo que ele não clusterizou. Porque, pelo menos, ele já apresenta também nessa ferramenta aos gestores da unidade aqueles processos que vão ser analisados por ordem cronológica, porque não estiveram em nenhum agrupamento. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui esse tipo A, todas essas ferramentas a gente clica e elas já vão fazendo as seleções de maneira automática. Então, no cluster do tipo A, ele conseguiu agrupar 18,8% dos processos que estão na revista.
E ele vai nos mostrar nesta tela aqueles processos que estão pendentes de análise. Eu vou escolher um dos grupos aqui, um dos clusters desse grupo. Então, peguei um aqui de 21 processos. Tá? Ele mostra, nesta primeira parte, os processos pendentes para análise, e nesta parte de baixo, os despachos já feitos de processos que também são idênticos a esses que ainda aguardam, e por isso podem ser usados como precedentes para esse trabalho que ainda está pendente de ser realizado. Então, nesse caso, deixa eu só mover minha telinha do Zoom para cá, para eu conseguir abrir para vocês. Nesse caso, vou aumentar essa tela para a gente ter uma melhor visibilidade. Ele agrupou processos aqui de cara, dá para ver que são da CE. A gente pega os advogados, praticamente os mesmos, que apresentaram os recursos. Aliás, a doutora Denise está aqui, foi totalmente casual. Está aqui nesse cluster. Quais são os assuntos desse processo? Lembra, assuntos cadastrados na inicial, não os temas do recurso de revista. Quem foi o relator, por que órgão julgador esses processos passaram. O status atual no EREC é se esse processo já foi ou não trabalhado dentro deste sistema que os assistentes lançam para trabalhar. Se ele já passou alguma vez por esse sistema, e aí a gente já traz um link direto para a consulta lá do PJE, para auxiliar aí o assessor, caso precise ter mais dados sobre o processo. E uma tela muito semelhante aqui dos despachos de baixo, daqueles que já estão prontos, né? Também, mesma coisa. Então, isso pode... Aqui ele tem um dado do arquivo Excel, que é um controle à parte ainda, que é feito na revista, para o controle dessa produtividade. Então, é uma ferramenta bem simples, que traz esses grupos, mas que já permite ao assistente lá da revista, ao gestor da revista, fazer essa distribuição. Volta na tela anterior, por favor, Natasha. Deixa eu fazer um esclarecimento ali. E mesmo dentro desses grupos, como a Natasha frisou, eu posso elencar outros elementos para fazer a seleção. Então, digamos assim, o sistema não me dá blocos monolíticos. Eu posso clicar dentro do grupo e escolher, por exemplo, ali advogados ou assuntos que vocês podem ver que são diversos. Eu posso escolher determinados assuntos para montar o grupo, né? Se eu escolher ali exatamente o que a Natasha está fazendo. Então, aí esse só é um processo isolado, mas poderia vir ali, por exemplo, 5 processos. Eu poderia montar um cluster só com aqueles 5, né? Que ainda refina mais a pesquisa. Esse refinamento ele é feito, eu fazia pessoalmente, depois agora é o Arthur que faz, que é um dos revisores que monta esses clusters. Ele precisa da intervenção, embora a inteligência artificial seja extremamente falhosa, né? A intervenção humana aqui dá um refinamento ainda maior. E quanto mais tempo tu te dedicar a esse refinamento, de melhor qualidade, digamos assim, fica o cluster de processos que vai ser encaminhado. Então, é um sistema que permite ele tem uma maleabilidade muito grande no uso dele. Né? Devolvo a palavra, Natasha. Tá bom. Eu digo que eu venho fazer essas apresentações, mas o doutor Daniel, qualquer pessoa da revista poderia fazê-lo, né? Porque, de fato, as coisas foram desenvolvidas muito em conjunto, então todos nós estamos bem alinhados com relação ao que é feito. Né? A próxima ferramenta, então, ela é essa da produtividade, né? Onde tem aqui o nome das pessoas, eu vou pegar uma aleatoriamente, mas ela traz aqui a quantidade de recursos que foram recebidos por cada assistente, a quantidade de recursos finalizados por cada um, e a média em dias para finalizar os recursos por cada um deles. Aqui a gente tem o comportamento dentro da unidade, considerando a distribuição entre todos os assistentes, né? Como é que isso vem se comportando ao longo do tempo. Mesma coisa, os recebidos, os finalizados, e qual é a média, então, da sessão para finalizar essas análises. Aqui embaixo a gente tem um outro dado interessante, que é como se comportam as decisões minutadas por cada um dos assistentes. Então, a gente vê aqui, por exemplo, vou pegar alguma aqui, vou selecionar aqui em cima. Por exemplo, vou pegar a Andréia. A gente consegue ver aqui, por esse gráfico, como é o comportamento das análises entregues por essa assistente. Então, a gente vê que de tudo que ela fez, foram admitidos 0,9%, admitidos parcialmente 1%, não admitidos 97,8% e alguns que restaram prejudicados aqui, que é um 0,3%, bem reduzido.
Então, dá também essa possibilidade de fazer uma análise de cada assistente e de como está se comportando as decisões feitas por aquele assistente. Tudo isso, como a gente comentou, é clicável, né? Aqui foi o que eu referi anteriormente, que a gente pode ver, então, quantos processos tem pendentes hoje com cada pessoa, quantos ela fez na primeira quinzena do mês anterior e quantos ela fez agora, até o dia de hoje, permitindo essa ação, então, mais direta do gestor com a pessoa, para que as metas, então, sejam efetivamente cumpridas dentro daquele período. E aqui tem toda a lista de processos, então, sempre é possível entrar nos processos e saber que processos são que estão com cada um desses assistentes que fazem parte, então, do corpo de servidores do recurso de revista. Os robôs eu já falei para vocês, a gente tem aqui uma tela, não vou voltar nele. E o panorama estatístico é esse painel que traz a situação de todo o tribunal, e ele traz aqui também uma pontinha aqui do recurso de revista, que é essa parte, né, onde a gente vê realmente um declínio bem acentuado dos recursos pendentes aí de análise na revista. Gente, não vou me demorar mais, eu fico depois à disposição para responder perguntas que tiverem. Eu devolvo a palavra ao doutor Daniel. Pois bem, então eu dei para vocês o panorama em dezembro de 2019 e agora eu vou dar o panorama para vocês de agosto de 2021, tá? Na linha azul, vocês acompanham o desempenho de análise de admissibilidade dos recursos de revista no período anterior ao choque de gestão. Na linha vermelha, o período posterior. O que sempre me chama, eu sempre friso nessa linha, é a consistência dos resultados, né? Não adianta nós fazermos um grande esforço no mutirão e analisarmos 7.000 recursos em determinado mês e no outro mês está todo mundo exausto e analisar 3.000 recursos, né? Então, nós, a partir do terceiro mês do choque de gestão, nós adquirimos a consistência que nós queríamos e ela se mantém com aquelas quedas abruptas ali decorrentes de férias, né, e recesso do Poder Judiciário. Mas, afora esses períodos, ela se mantém ali na casa de 4.400 até 4.800, 900 recursos analisados por mês. Esse número me chama bastante atenção. No ano de 2020, com o que nós pegamos o ano cheio daí do choque de gestão, nós analisamos 50.000 recursos de revista em um ano. E nesse ano, até agosto, nós analisamos 33.000 e a expectativa é que nós fiquemos também na casa de 50, 51.000 neste ano. Esse aqui é a demonstração gráfica da redução do resíduo. Em janeiro de 2020, nós tínhamos 38.757 resíduos esperando análise. Em agosto de 2021, nós baixamos para 16.632. A expectativa é terminar esse ano com algo por volta de 15.000 recursos pendentes de análise. Eu havia referido também no início que o nosso resíduo equivale à soma dos resíduos dos CRTs da primeira, segunda e terceira região. Esse gráfico, embora eu só tenha referente a agosto o nosso resultado e não dos demais tribunais, que ainda não lançaram no sistema nacional, mas nós não somos mais sequer o maior resíduo, nós estamos em terceiro lugar nessa corrida invertida, né? Nossa projeção é terminar o próximo ano, 2022, ali em segundo lugar, mais ou menos. E esses últimos dois slides, para mim, são os mais significativos. No final de 2019, a parte que interpunha o recurso, ela tinha expectativa de esperar 318 dias pela análise do recurso. Isso aqui é quase como colocar mais um grau de jurisdição no processo, né? O processo ficava um ano parado, praticamente. Em 2020, nós fizemos um brutal esforço, né? Fizemos aqueles 50.000 recursos, mesmo assim o prazo ficou em 295 dias. E agora, efetivamente, em 2021, com a evolução, né, e a continuidade do trabalho, nós baixamos em agosto esse prazo para 136 dias, o que é uma queda de 60% do prazo de tramitação, e também a nossa expectativa é terminar esse ano com algo em torno de 100 dias, tá, de espera, que não é ainda, na minha visão, um bom tempo, um tempo aceitável, mas já é bem melhor do que estava.
Esse último quadro, infelizmente, ele está atualizado, porque esse cálculo é um cálculo muito difícil de fazer, ele está atualizado só até maio deste ano aqui, de 2021. No volume verde, vocês veem o número de recursos de revista analisados, 50 mil em 2020, como eu já referi, 19.873 até maio de 2021. No volume marrom, vocês veem o número de processos a analisar, que envolveram essa análise. 42 mil no ano de 2020, 17 mil no ano de 2021 até maio. E nesses processos, em 2020, foram envolvidos 134.265 partes e em 2021, até maio, 53.848 partes. Ou seja, diretamente beneficiadas, até maio desse ano, nós temos 188.113 partes. Se nós considerarmos apenas 2 advogados, um cálculo bem conservador, por processo, esse número sobe para 307 mil pessoas beneficiadas, e o nosso cálculo, embora seja uma mera estimativa, é que até agosto esse número já está beirando 400 mil pessoas diretamente beneficiadas. Tá? Então, esses, foi referido no começo, esses foram os motivos que nos levaram a ganhar o primeiro prêmio Cooperari na categoria segundo grau. E nós estamos a Natasha está concorrendo à TI do ano, TI das galáxias, né? Natasha e nós estamos concorrendo também, estamos na expectativa do prêmio Inovar, que não saiu ainda a qualificação, mas nós temos uma grande expectativa. E com isso, termino as apresentações e nós ficamos à disposição. Se você tiver algum questionamento, alguma curiosidade, nós estamos aqui. Palmas, palmas, muito obrigada. Enquanto jurisdicionada, enquanto advogada, enfim, pessoa que circula na Justiça do Trabalho, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada pela iniciativa, pelo esforço, pela batalha que nós enxergamos aqui já bastante avançada e que nos leva assim a patamares de efetividade, de otimização, de mais segurança jurídica, inclusive, porque isso se reflete no dia a dia das relações de trabalho. Né? No momento que a gente não tem ali um elastecimento esperado já dos processos, a gente sabe que as coisas no mundo do direito material também se organizam de outra forma. Né? Eu sei que o pessoal já está querendo fazer perguntas e alguns estão aí já apontando suas mãos que querem comentar alguma coisa. Por favor, abram seus microfones ou registrem aqui no chat se estiverem com alguma dificuldade de microfone. Prof, vou aproveitar enquanto ninguém faz perguntas, só para dizer que o doutor Ricardo Martins Costa, que é o nosso diretor da Escola Judicial e provavelmente nosso futuro vice-presidente, está presente aqui. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Martins. Olá, professora Denise, eu quero agradecer aqui o acesso, né, dessa atividade aí do grupo, né, e também em nome dos servidores, né, que me acompanham, que eventualmente, né, se assumir a vice-presidência, né, vão se inserir nesse trabalho aqui. Eu vejo uma responsabilidade do futuro vice-presidente e da sua equipe para manter esse trabalho, né? Mas nós estamos aqui aprendendo todo esse trabalho que foi feito, né, em parceria da CETIC, do trabalho de excelência, né, dos servidores, da Secretaria de Recursos de Revista, o trabalho do Daniel, do Rodrigo Trindade, outro colega, né? Então, eu vejo a responsabilidade não só de manter, mas de continuar essa tendência, né? E mais do que isso também, tendendo aqui, ver qual é o motivo que leva o tribunal, ou qual foi o motivo que levou o tribunal a chegar numa situação como essa. De alguma forma, a gente acaba detectando, né? E que é a falta de uma jurisprudência mais estável no tribunal, mais íntegra, que leva a esse número absurdo aí de recursos de revista. Me permite, professora, fazer uma saudação aqui à minha colega de concurso, a professora Janete, aqui que eu estou vendo. Janete, tá? Então é isso, muito obrigado aí. Muito bem-vindo, doutor Ricardo, que aqui aparece como
nosso magistrado, desembargador, mas que entre nós aqui na PUC é o pai da Júlia, né? Eu acho que a Júlia também está por aí. Então, estamos todos em casa, esta é uma grande família, sinta-se muito acolhido, muito bem-vindo, sempre nos nossos encontros, sempre. Assim como a doutora Janete, que já é nossa habituê, já é nossa pesquisadora aqui, está em todos e participa muito dos nossos debates, o senhor também sempre é bem-vindo, assim como o doutor Daniel, a Natasha, e eu sei que temos outros magistrados aí, eu só não estou enxergando eles aqui na minha tela nesse momento. Mas Permite temos... aqui, eu estou vendo Por favor, aqui me diga, doutor, porque eu a agora... colega Mariana Lerina, a juíza substituta aqui, que aceitou o convite na hipótese aqui de eu ser eleito vice-presidente, de trabalhar aqui assumindo, né, essa tarefa difícil, né, Mariana, que é continuar o trabalho do Daniel aqui. É isso. Acho que tem a Raquel, a doutora Raquel também está aqui, né? Sim. Uhum. Ali, a doutora Raquel, muito bem. E me perdoem, então, se algum passa dos meus olhos aqui e não consigo enxergar, sintam-se todos saudados, acolhidos. Esse evento de hoje, ele passa por temas que para nós são muito importantes. Nós tivemos lá no início, eu só não me lembro se foi deste ano ou do ano passado, porque a pandemia nos fez misturar 2 anos na memória, né? As coisas ficaram meio confusas, mas a gente teve uma participação de uma pesquisadora, cientista de dados jurídico, Chayala Marques, e ela falou sobre jurimetria, e ela nos trouxe assim, uma série de possibilidades que escritórios e poder público já estavam utilizando para fazer uma série de estratégias de gestão dos seus processos, dos seus fluxos, né, até mesmo das suas questões próprias, pensando nas empresas, das suas questões próprias. Por que eu tenho tanta condenação de insalubridade, né? E por que isso é sempre na filial X? Vamos lá ver, provavelmente há um problema de relações de trabalho especificamente, de ambiência de trabalho, alguma coisa nesse sentido. Então, ajuda em todos os sentidos, né? Alguns não são assim tão favoráveis à jurimetria, a gente sabe que existem aí alguns conceitos, né, previamente estabelecidos, mas para nós, assim, enquanto grupo de pesquisas, utilizar da tecnologia para agilizar, para otimizar, para melhorar a atividade humana é tudo de bom, é o que a gente quer efetivamente, né, na relação com a tecnologia. Algum dos colegas gostaria de fazer algum comentário? Fica à disposição a palavra. Eu posso falar, Denise? Mas, por favor, um prazer, doutora Janete. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos do grupo. Parabéns, Daniel, pela apresentação, pelo trabalho que está sendo feito, e saudações especiais aí para o Ricardo. Bom te ver aqui conosco. Eu já faço parte desse grupo faz algum tempo, é muito bom estar aqui. Sempre tem novidades para nós aqui, a gente que gosta de acompanhar, né, o que acontece na academia e fora da academia, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, um abraço para todos. Obrigado, Janete, bom te ver também. Fazia tempo que nós não nos víamos. Grande abraço. Algum colega mais? Vou dar um depoimento, então, de servidor, para dizer como que isso impactou no nosso trabalho, até porque eu trabalhei na assessoria de recursos de revista, quando era assessoria ainda, na gestão anterior, 18 e 19, aí eu fiquei mais ou menos um ano fora e voltei em 21. E realmente, assim, a gente nota claramente, logo que eu voltei já percebi essa diferença, né, inclusive da distribuição dos processos e essa questão de agrupamentos por identidade de temas, de advogados, de turmas, isso facilita muito, assim, o trabalho, porque muitas vezes a gente recebia lá, como o doutor falou, eram 7 processos num dia, 8 processos num dia. Fazia um da CE, um da Corsã, um da não sei o quê, e aí era todo a Corsã, por exemplo, que é um que eu tenho várias listas por fazer, tem a questão das promoções por merecimento e por promoções por antiguidade, que são questões bem complexas, assim, tem que cuidar muito dos detalhes, e às vezes pegava um processo, daí ele ia 15 dias ia fazer de novo outro, e aí aquilo ali como é que ficava, né? Perdia completamente a noção do que tinha sido visto, tinha que retomar, porque são muitos processos numa semana, né? Então a gente acabava esquecendo, tinha que retomar, tinha que buscar de novo aquele despacho que tinha sido feito, ver se era realmente a mesma situação.
E agora não, com essa distribuição pelos blocos, né, pela semelhança, então a gente consegue trabalhar, perde-se muito tempo, digamos, num primeiro processo, mas os próximos, eles vão ser semelhantes, então otimiza também o trabalho do assistente, né, e não só de tempo, mas também de desgaste intelectual, eu diria, porque a gente não tem que ficar, né, fazendo toda essa pesquisa de novo e tentando descobrir como é que foi ou não foi, ou como é que está sendo resolvido isso, né. E o que o doutor Daniel falou também, isso de conversar, de ter as reuniões com a equipe de revisão, né, isso é bem interessante também, porque daí a gente compartilha, né, questões que todos têm em comum, e essas reuniões, elas são periódicas, então é bem interessante, assim, realmente a gente nota bastante diferença, apesar de que a distribuição é muito maior agora. Antes a pessoa recebia 100, cento e poucos processos, eu vejo que eu estou ainda meio no início, eu não tenho tantos, mas tem colegas com 400 processos aguardando ali. E mesmo assim, como tem essa responsabilidade compartilhada e tem toda essa questão de, né, ser uma distribuição mais inteligente, daí não assusta tanto ter os 400 processos aguardando, porque tu sabes que vai fazer aquilo ali de uma forma mais otimizada, né? Então, é muito interessante, muito legal, e gostaria mesmo de dar os parabéns também ao doutor Daniel, à Natasha. Vamos aguardar agora o doutor Ricardo, que provavelmente chegará em dezembro, mas eu acho que a continuidade é inevitável, assim, vai continuar com certeza esse sistema e só tende a melhorar para todos, né? E o outro destaque que eu queria fazer só é a questão do impacto no jurisdicionado. Eu acho que isso é o que mais nos motiva, assim, quando compartilham esses números no nosso grupo do WhatsApp, todo mundo fica muito feliz, porque é a nossa missão última, né? É melhorar a situação para aquela pessoa que está esperando o resultado, né? Então, é muito legal. Muito orgulhosa de fazer parte da equipe. Obrigada. Doutor Daniel, a gente tem que colocar a Denise nas nossas apresentações. Boa, é um boa. relato muito importante, né? De como isso afetou diretamente o assistente. A gente vai fazer isso que nem livro, que coloca aquelas frases na capa, entendeu? Ligo, exatamente. Tem um nome específico que eu me esqueci agora. Mas, assim, até pegando pontualmente ali a fala da Denise, a nossa preocupação como gestor ali hoje não é o resíduo do assistente. A gente não está nada preocupado se o assistente tem 100, 200 ou 400 processos em resíduo. O nosso maior interesse é uma média, e é uma média a longo prazo da produtividade dele, não é uma média mês a mês. Assim, então, determinado mês, até porque os assistentes têm uma produção muito disparelha, né? Tem uns que produzem muito, tem outros que produzem menos, então isso faz parte das características pessoais. Não, né, nós também não nos preocupa muito. Mas se o assistente, ao correr do tempo, de um período aí de 6 meses, ele sucessivamente vem perdendo desempenho, daí nós vamos conversar com ele para entender o que está acontecendo. Durante a pandemia, aconteceram situações mais incríveis, né? Assim, coisas... E tu tem que administrar pontualmente, cada pessoa tem a sua realidade, não, enfim, né? A maioria dos casos foram resolvidos tranquilamente. Nós tivemos também um ou dois afastamentos por motivo de saúde, por questões ligadas à pandemia também, não só a doença, a Covid, mas porque as pessoas ficam em casa, as pessoas às vezes sentem o impacto, né, com criança, com família, uma mudança na vida muito radical, efetivamente é problemático, né? As pessoas lidam de formas diferentes com essa situação. Enfim, então, só para frisar, isso não é muito, eu não me preocupa muito se o assistente tem, né, um resíduo de processo distribuído para ele que ele não fez ainda. Se ele está tendo um desempenho satisfatório, é o que importa. Excelente. Eu queria deixar esses últimos minutinhos, assim, para o doutor Daniel e para a Natasha darem um recado final, 30 segundinhos de fala final em termos de olhar para o futuro dos processos, olhar para a gestão tecnológica de processos, não é? O que a gente ainda pode esperar, que novidades, de repente, podem nos ser já antecipadas para a gente ficar ainda mais feliz com essa fala de hoje? Querem começar como? Doutor Daniel, Natasha? Eu posso começar, já que eu estou embalado aqui. Vamos lá. Natasha. Não, rapidamente, nós estamos elaborando, agora que está chegando no final da gestão, nós estamos elaborando um manual do que foi o choque de gestão para compartilhar com os demais tribunais e exportar a experiência até para outros setores, né, daquilo que for possível, né, adotar de práticas.
E aí eu vou dar já o gancho para a Natasha continuar, que é os sistemas de TI, que são fundamentais nesse processo, agora eles podem dar um passo à frente nesses sistemas, né? E daí eu fiz a introdução e agora tu continua, Natasha. Deixou a bola picando aí. Sim, o que a gente tem em mente é agora enfrentar um desafio, e quando a gente fala de aplicar técnicas de IA e fazer projetos inovadores, a gente nunca tem certeza do resultado que vai ter ao final. Às vezes a gente se surpreende, tem resultados incríveis até que a gente não esperou, e às vezes a gente não consegue, né, chegar no tempo que a gente previu, no resultado que nós queríamos. Mas o nosso próximo passo é tentar trazer mais automação para a elaboração do próprio despacho. Porque se nós temos agora um acervo, né, que a ferramenta pode analisar com algumas técnicas de IA, por que não a gente já otimizar o trabalho do assistente e que ele sente para trabalhar ele já numa minuta, né, com os despachos já automaticamente jogados ali, e isso vai facilitar o trabalho do assistente e vai qualificar. Eu acho que essa é a grande palavra, né? Mais do que agilizar foi necessário porque o resíduo era muito grande. E a gente precisava dar jeito de organizar essa casa para daí dar agora aquele passo maior de qualidade, que vai ser essa tentativa de automação para a própria montagem das minutas, trazer para a elaboração dessas minutas as jurisprudências. Até conversávamos ontem sobre isso, né, doutor Ricardo, sobre como ter uma análise mais proativa das decisões do TST, das decisões do próprio tribunal. Então, esse é o nosso grande desafio aí com relação ao que nós estamos tratando de recurso de revista hoje. E no tribunal a gente tem outras iniciativas, que é trazer também jurimetria, como... Eu nunca uso essa palavra, porque essa palavra tem essa coisa de que alguns não gostam. Amaldiçoado, então, eu uso assim, uma análise intensiva de dados, que é jurimetria, uma estatística aplicada aí no ramo do direito, para nos trazer outros insights e melhorar o nosso trabalho, mas com algumas iniciativas na área de execução, para que aumente a nossa efetividade, né? A efetividade nossa do trabalho, ela já deixa a desejar, e num cenário de crise econômica acirrada aí que a gente vive, isso pode se agravar. Então, trazer algumas ferramentas para apoiar essa parte também, e as conciliações, que é a grande razão de existir aí da Justiça do Trabalho, tentar conciliar os litígios, que a gente também pode aportar algumas ferramentas bem legais, que estão em desenvolvimento, mas que nós pretendemos agora seguir aí com mais afinco nesse caminho, né? Tecnologia vem sempre, falo de novo isso, não para tomar o lugar das pessoas ou o emprego das pessoas, e sim para dar espaço para que as pessoas se tornem pessoas melhores e que tenham novos desafios e, né, possam se desenvolver e devolver mais, no nosso caso, para o jurisdicionado, né, que é para isso que a gente está lá. Bom, e é exatamente isso que a gente defende aqui, nesse grupo que estuda os impactos da tecnologia nas relações de trabalho, nos processos judiciais, para a melhoria da condição humana que a tecnologia, especialmente da informação e comunicação, deve ser implementada, deve ser aperfeiçoada. Parabéns, TRT da 4ª Região, parabéns aos envolvidos no projeto. Acho que vocês concretizam isso que a gente aqui profetiza, né? Diz que deveria ser assim. Cá estamos com um exemplo concreto. É assim. Alguns conseguem fazer e a gente fica muito contente de ver isso aqui, né? Escancarado. Nós fizemos a gravação deste encontro, depois disponibilizaremos então o link, doutor Daniel, Natasha, doutor Ricardo, caso queiram utilizar internamente, fiquem bem à vontade, né, para compartilhar isso com os colegas, com a comunidade, não temos problema, é material didático e estará, inclusive, no nosso YouTube, do grupo de pesquisas do Getratec. Por favor, Andrew. Agora, por favor. Pois não? Primeiro, dar parabéns para os palestrantes, assim, excelente palestra. Eu gostei bastante da ferramenta da clusterização, eu acho que vai ajudar bastante no dia a dia, mas para ajudar a gente tem que saber manusear, né? Minha dúvida se espera que a gente aprenda isso com a prática, com o dia a dia, ou tem algum tipo de manual para a gente saber mexer direitinho no sistema? Sim, existem alguns manuais e tem os treinamentos, né, doutor Daniel? Vou deixar o senhor dar essa informação.
Não, Natasha, não, eu que te interrompi. Não, tem o manual e a gente vai dar o treinamento. Na verdade, é uma ferramenta muito simples e muito intuitiva, tá? Mas a gente vai dar o treinamento de uso porque, né, tem que ter essa continuidade ali no dia que nós, subsequente ao que nós saímos, a coisa tem que continuar e vai continuar porque todo conhecimento, inclusive eu acho que em determinado período nessa transição, as pessoas vão continuar fazendo, entendeu? As atividades de forma conjunta, até que a coisa ande, né? Então, essa tua preocupação é válida, mas eu vou te tranquilizar, não vai ter problema nenhum, tá? Não vão te jogar na frente de uma tela e dizer, agora aprende. Agora te vira. Agora te vira. Deixa eu dar professor, só o Andrew Por favor. O Andrew trabalha comigo no gabinete e está entusiasmado aí com essa possibilidade desse, não? Mas fique tranquilo, já estamos aqui, como disse o doutor Daniel, nós vamos organizar agora uma atividade, e aqui eu vou falar assim, se eleito for, né, se formos para a vice-presidência, vocês do gabinete, que tem vários aqui, né, dos servidores do gabinete, que vão receber todo o aporte, e já estão recebendo, inclusive, né, esse material todo e aulas da escola envolvendo isso, e vamos montar um curso denso aí com a participação de todos, né, Daniel? A ideia é essa, dos que estão chegando e que Sim. lá estão. Sim. Fique tranquilo, André. Perfeito, muito obrigado. Assim tranquiliza. Contem também conosco, PUC, Programa de Pós-Graduação, Grupo de Pesquisas, para o que for necessário. Nós somos parceiros já do TRT, temos pesquisas que fizemos dentro do TRT, com um grande apoio institucional, e nos colocamos efetivamente lado a lado do tribunal para o que for necessário. Muito obrigada a todos. Com isso, a gente encerra o nosso evento dentro do horário. Agradecemos Denise Horta. Muito obrigada pela maravilhosa ideia e pelos convites que fez, né? Temos certeza que hoje crescemos um pouco mais aqui no nosso conhecimento e o tribunal cresceu também no nosso conceito em função das iniciativas que tomou e segue tomando. Muito obrigada a todos. Um excelente final de semana, muita saúde, fiquem bem. Obrigado, um abraço a todos. Obrigada, gente. Bom final de semana.